Kalimera, Kalispera, Kalimista. Estamos iniciando hoje mais um GregoCast. Eu sou o Rodrigo Tomás. Sou o Wagner Luiz e hoje a gente está aí com duas convidadas aí, né? A Zenaide e a Alessandra. Muito obrigado por aceitar aí nosso convite. A gente vai estar falando aí de vários assuntos, vários temas que estão sendo abordados aí, e principalmente o pós-traumático, tá? Pode ficar à vontade. E, assim, é um bate-papo, né? Uma entrevista, pode ficar à vontade. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa que não esteja confortável para vocês também, vocês estão em casa, tá? Pode falar, pode ficar à vontade. Fala um pouquinho de você, Zenaide. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, estar aqui com vocês. Muito gratificante poder ajudar e contribuir de uma forma positiva para essas mulheres que estão nos acompanhando. Eu sou Zenaide, psicóloga. A minha especialização é em saúde mental e atenção psicossocial, em rede de apoio. Então, nós entendemos que a psicologia ela não caminha sozinha, né? Ela precisa dessa rede de apoio. Sim. E quais seriam essas redes de apoio? A família, a escola, a comunidade e assim por diante. Vamos falar mais sobre isso no decorrer do bate-papo. Show de bola. Eu sou a Alessandra Brito, sou psicóloga, sou neuropsicóloga. Também trabalhando na área da saúde mental. Trabalhei na psiquiatria, né? E como a nossa colega disse, né? Bem falado aqui, que a psicologia ela não anda junto. Certamente sim. Várias transformações dentro dela, várias abordagens, né? Eu sou psicóloga clínica também em TCC, psicanálise, e nós lidamos com muitas demandas, né? Que vêm para o nosso campo, para nossa jornada do nosso dia a dia, clínicas, como a ONG também da Casa Típica, né? E a gente vê que somos uma equipe que trabalhamos juntos para que a gente possa ver também a qualidade de vida do paciente ali ser transformada, ser edificada também. Agradeço a oportunidade, tá? De estar aqui com vocês. A gente que agradece. Muito obrigada. Quanto tempo que leva mais ou menos? Tem um período assim estimado ou depende de cada pessoa que leva para depois que acontece? Não, vamos começar do começo. Eu estou indo já pro final. Vamos começar do começo. Assim, com a violência psicológica, ela pode ser muito devastadora na vida da pessoa. Em qual momento que você entende que a pessoa tem que procurar ajuda? No momento que ela se sente confortável de sinalizar, né? Porque ali ela está vulnerável. Né? De repente ela está também desconfiada, com o medo, que bate muitas das vezes. E aí ela não consegue confiar em ninguém, porque ela mesma se culpa pelo que aconteceu. Às vezes passa anos, passa dias, mas hoje nós estamos se despertando para pessoas que realmente estão, né, sinalizando de fato. E aí o que a gente vê, né, e prioriza é o acolhimento, a escuta, né? Porque como psicólogas a gente vê que fica traumas, como eu falei, fica marcas, mas que muitas das vezes a pessoa deixa passar muito tempo porque se sente culpada ou sente também, até mesmo fala que é normal, né? Muitas vezes é normal, mas não é normal. A gente precisa ter esse olhar amplo que precisa se despertar cada vez mais para trazer temas, projetos, né? E vários eventos com essas informações para que as pessoas possam se despertar e também buscar uma confiança e acolhimento. E assim, Zenaide, como que você diria para uma pessoa que ela tem essa dificuldade de buscar essa ajuda, né? Porque muitas das vezes, assim, a própria pessoa tem essa barreira de buscar o contato com vocês para poder fazer esse atendimento. O que é esse primeiro passo? Como que faria? Como seria? Muito interessante sua pergunta. Por quê? Diferente de conversar com um colega, ele conversar com um profissional. Isso. Nós profissionais, nós temos o sigilo profissional. Sim. Então, tudo que é falado é uma escuta qualificada. Fica entre o profissional e a mulher, né? Que é o tema a qual nós estamos discutindo no momento. Sim. Então, não é uma conversa de conselho, né? Não é uma conversa de dica. O que eu devo fazer? Não, é uma escuta qualificada, uma escuta que vai ter uma orientação, um direcionamento do que fazer. E é uma escuta sem julgamento, sem apontar dedo, sem dizer se está certo, se está errado. Porque às vezes eu converso sempre com a minha amiga, eu tenho minha mãe como minha amiga. E ali fica só uma conversa que não tem um direcionamento. Sim. Fica só naquele bate-papo. Essa pessoa não tem um preparo para dar esse suporte que ela realmente está precisando. Exatamente.
E o que isso, quando a pessoa sofre isso por muito tempo, por um período prolongado, o que reflete no corpo da pessoa ou na mente da pessoa? Ansiedade, transtornos? Sim. Como isso pode... É uma pergunta também muito interessante, né? E que vai tirar também a dúvida de muitas pessoas, porque causa, né, além da parte psicológica, né, causa depressão, causa ansiedade, causa as dores no corpo, né, que o nosso corpo ele responde, né, absorvendo muitas coisas, passando por muitas coisas. Causa, além de depressão, ansiedade, causa dores que levam a pessoa a achar que é somente do corpo físico, mas não é mental, né, a exaustão. Realmente, são sinais que o corpo já está dando que algo não está bem. Uhum. Só que como ela está ali um pouco perdida no que fazer, ela não consegue se identificar. E vai aumentando gradativamente, Exatamente. né? Não é uma coisa Aí que ela vem vai logo... no médico, vou no dermatologista, porque às vezes acontece alguma coisa na pele, né? A mancha. Exatamente. Isso. Aí vai no dermatologista, passa a pomada, passa o creme, às Mas vezes não trata- some. Mas não trata da mente. Exato. Às vezes até some, desaparece um tempo, porque aí a melhora, né? No convívio familiar. Sim. Mas depois, alguma coisa, um gatilho, aquilo retorna novamente. E às vezes retorna Queda de cabelo. maior, pior. Isso. Exato. Roer unhas, queda de cabelo, como você mencionou. E até a pessoa fica agressivo e não entende por quê. Mudança de humor, né? De humor, completamente. Uma coisa também que me chama muita atenção, que agora eu lembrei, ela se sente incapacitada e ela não consegue se enxergar no seu próprio corpo. Já lidei com muitas situações assim, de paciente que veio, não consegue se enxergar no próprio banho, começa a tomar nojo de si mesma, né? Não se reconhece mais, perde a sua própria identidade. E aí o que a gente faz como psicólogos, né? Cada um na sua abordagem, ressignificar, né? Ali ajudando no processo, que não é fácil. Né? E a gente fala que cada dia é um dia, né? Então, causa muitas coisas que ao longo do processo fica dificultoso, mas que a gente faz com que eles enxerguem que tenha esperança. Como identificar uma pessoa que a gente pode falar que são uma violência agora vamos falar da parte psicológica. Como identificar uma pessoa que, não sei, narcisista seria o termo correto para falar, que faz isso com uma outra pessoa, com uma mulher, não sei se esse é o termo correto, mas como identificar esses traços, Do agressor, do agressor no dia a dia, para isso. Não sei se a mulher, estou falando mais no caso da mulher, para ela entender o que ela está acontecendo, para ela conseguir lidar com isso antes que isso inicie. Existe alguma coisa? Como ela fazer isso? Tem alguma... Porque de repente dá para identificar, não exatamente vocês consultando o agressor, né? Mas falando com a mulher e aí identificando através de falas deles ou situações que ela passa com essa pessoa. Então você identifica, essa pessoa te faz mal por causa disso. Sim. Antes disso acontecer, antes de realmente acontecer, existe essa possibilidade? Quer responder? Pode responder. Muitas delas, elas não observam a situação, né? Já estão ali acomodadas com aquela rotina e não percebe que o homem, né, o companheiro, está ali já há muito tempo executando essas práticas com ela. Mas normalmente ele costuma diminuí-la, né? Desvalorizá-la mesmo, dizendo que ela não consegue, que ela não pode, que ela não vai avançar, que ela não vai evoluir, que ela não vai crescer. Né? E às vezes não permitindo até que ela avance na vida profissional, colocando ela sempre com defeitos, né? Com inferioridade. Então são coisas do dia a dia, coisas pequenas que às vezes ela fala, porque ele estava estressado, ele se aborreceu no trabalho. Isso. Mas isso não foi só uma vez. Sim. Já veio assim de longas datas. Datas. E foi só aumentando, foi só crescendo, porque ela não conseguiu romper com aquilo ali. Entendi. Ela não consegue, na verdade, também enxergar, né, de fato, que está passando por isso. Até lidei com uma situação, pouco tempo sobre isso, que a pessoa vai falar, mas tem a parte financeira, né? Tem a filha, tem o filho. Então é todo um contexto e todo um processo também para ela poder sinalizar ou buscar uma ajuda. Né? E buscar essa ajuda, às vezes, fica um pouco difícil para a pessoa, porque ela remete assim, será mesmo que de fato eu vou conseguir ter essa rede de apoio? Sim. Será que de fato eu vou conseguir desenvolver a minha vida ou ter uma vida produtiva sem a parte financeira do meu companheiro ou companheira? Né? Então fica muito isso na mente da pessoa também. E é onde às vezes se prende
e deixa indo, vai empurrando. Aceita passar por certas coisas porque Exatamente. fica naquela dependência financeira ou emocional da família, achando que os filhos, de repente, se caso haja uma separação, não vai. E vocês, assim, se vocês têm influência direta nisso, quando vocês tratam uma mulher com essa... Tipo assim, já chegou a ter que falar, pô, então não tá legal esse seu relacionamento a ponto de dar uma sugestão que ela se separe, ou vocês não se metem nisso, só dá só o resultado? Tem uma pergunta também interessante. É o que todo mundo Já acha. bate o já martelo. separou muita gente? Por exemplo, Ó, larga primeiro ele, que porra. Bate o a martelo, gente não você tem tralha. como, a gente não faz essa fase de você tem que fazer isso e tal. A gente vai por um caminho que a pessoa mesmo reflete, leva a pessoa a refletir, para que ela mesmo tenha consciência do que está errado e do que está certo. Que não tá sendo bom pra ela, né? Exatamente. E ela tem que tomar essa decisão. Ela tem um domínio das mãos dela, nas mãos, sobre sua vida. As Isso. consequências né, vão ser sempre dela. A decisão é dela e a consequência que vai vir dessa decisão é dela. Então ela precisa ter consciência daquilo que ela vai decidir. Através da análise, da terapia ali, do encontro, né? Que é um encontro, que é uma conversa. Uma que visão vai... clara do que Exato. realmente está na vida dela e do que ela quer, né? Eu acho que essa A gente usa ferramentas, né, para que chegue, né, as reflexões e o andamento do processo psicológico, o andamento da terapia, para que ela possa enxergar de fato o que é melhor para ela, o que deixa ela confortável. Sim. Porque aquilo, às vezes, que te deixa confortável não é aquilo que é bom para você. Mas, de fato, eles acabam enxergando. Né? Como a gente fala, é um processo, não é demorado, às vezes. Tem até pessoas que são rápidas, né? Mas tem outros que levam Leva mais tempo. mais tempo. É gradual. Isso tem a ver também com... Não sei se tem a ver com o nível de informação da pessoa, tem a ver com classe social, tem a ver com o estado que a pessoa vive, tem a ver com a sociedade, tem a ver... Isso influencia na cidade que a pessoa mora, se é no interior, se é mais pro centro, se é mais pro norte do país, ou se é mais pro sul do país. Tem a parte cultural também que influencia nessas... Ao meu ver, já tivemos uma época, um período que isso era disseminado só, né, nas grandes capitais. Com a tecnologia avançada, as informações elas estão chegando em todos os locais. Então o conhecimento está para todos. Sim. Só que depende de quem vai adquirir e abraçar aquele conhecimento e o que vai fazer com aquilo. Qual decisão ser tomada. Então, no meu ver, não há como eu afirmar que quem mora na grande metrópole tem mais conhecimento e vai saber se defender e buscar ajuda. E quem mora nas pequenas cidades não vai saber. Então, isso parte de cada um. Como nós moramos numa cidade que sempre há campanhas, palestras, eventos, né? Associações, escola de samba, nas ONGs, então é mais fácil de espalhar, disseminar essa notícia, essas informações. Agora, se a pessoa vai se apoderar daquele conhecimento e tomar uma decisão acertada, aí é dela, depende dela. Sim, sim. E por experiência de vocês, acha que hoje esse conhecimento, essa busca, essa procura, essa ajuda já está chegando assim a mais longe? Já tem mais mulheres? O pessoal fala muito mulher assim também, mas assim, em modo geral, né? Acho que todo mundo precisa de ajuda. Tanto mulher, tanto homem, tanto criança, adolescente. Já está sendo mais... já está sendo mais inflamado. Estão buscando mais isso, essa ajuda de vocês, da terapia, da psicóloga? Consigo perceber que sim, né, Também. Alessandra? Só que precisamos de mais. A gente Sim. quer mais, né? Precisa de mais porque é aquilo que a gente fala. Não é que vai ser em excesso, mas é que o pouco que a gente está fazendo hoje, a gente quer mais. Buscar mais para que mais pessoas tenham conhecimento. Vamos dizer que, assim, pessoas que estão vulneráveis, que estão em um lugar que não pode, e não tem essa rede de apoio, informações e como fazer, né? Então, assim, precisamos de mais para que busquemos uma solução, uma direção, né? Mas a gente está caminhando. Mais campanhas para atingir mais campanhas. gente. Mas esse apoio seria, para essas campanhas, seria o quê? Do governo federal, do governo estadual, prefeitura? Como de onde que seria esse apoio que vocês acham, vocês entendem que seria mais efetivo? Que mudaria assim já? Na verdade, é a conscientização, né, que tem que ser trabalhada. Como hoje, né, trabalhamos hoje na parte da manhã uma conscientização sobre o autismo. Tem também, né, com a mulher também,
que é o mês de março que trabalha. Uhum. Mas tem que ser mais, tem que ser dito mais, tem que ser feito mais encontros, mais eventos, tem que ter mais falas sobre isso, né? Porque muitas vezes ainda temos pessoas que ainda não têm um lugar de fala, né? E a mulher, às vezes, ela se retrai. Uhum. E na justiça, após ter esse processo inteiro, a pessoa quer se divorciar, quer separar, não quer mais e a pessoa não aceita. Você acha que a justiça faz o papel dela ou a gente ainda tem que evoluir muito nesse processo? Olha, tá fazendo o trabalho, tá sendo feito sim. A gente até trabalha com advogadas, com delegadas que tá nesse apoio com a gente, nessa rede de apoio de eventos, né, com temas muito bons. Mas a gente, como eu falei, tem que caminhar mais, tem que fazer sempre mais. Né? Quando há alguma coisa assim que chega na delegacia ou uma denúncia ou preso, vai preso, enfim, acontece alguma coisa, há essa procura já direcionada para vocês para poder acompanhar essa mulher que sofreu alguma coisa? Isso já tem uma parceria? Já aconteceu sim comigo. Já aconteceu? Não diretamente de eu estar lá, mas depois do ocorrido vim me procurar para prestar atendimento a essa Mas mulher. isso não é algo que vem da delegacia em si, da mulher, ou alguma coisa que depois que sofre e aí encaminha já para o tratamento psicológico ou alguma coisa assim, tem esse acompanhamento? Não tem. É a pessoa que tem que buscar. Por isso que eu perguntei isso, porque às vezes é difícil a pessoa identificar e até dar esse primeiro passo de buscar, né? Tendo já algo que vai direcionar e fazer a pessoa... Sim. E eu falo isso porque eu não fazia, né? Ele também já fez, a gente tinha essa barreira e depois que você faz, você fala, pô, é muito bom, pô, é interessante, você tá cada dia se renovando, né? Tá modificando. E às vezes é o contrário, às vezes chega lá primeiro ou às vezes chega pra gente primeiro, né? Uhum. Então, às vezes é sempre ao contrário, eu vou chegar lá primeiro e depois vem pra gente. Às vezes vem pra gente primeiro, depois vai lá. Então, não tem muito uma receita, né? Mas assim, é amplo. Mas já chega com outra cabeça, se já tiver passado por um tipo de tratamento, é muito interessante. Mas o que eu falo eu comentei com a Lu sobre isso, em um momento que a pessoa passa pela parte, né, que traz trauma, pela vulnerabilidade, isso. E aí ela vai, busca a rede de apoio que é lá na delegacia, só que lidar com uma pessoa que também é uma parte masculina e ela já sofreu, né? Vamos dizer assim. Então, chegando lá, ela já tá com trauma e não consegue falar, né? E ela se retrai porque já passou por isso antes. E ela não vai querer se abrir porque vai achar que a pessoa não vai ouvi-la, não vai escutá-la e nem vai dar. Como já aconteceu em vários casos. Sim. E tem mulher que bate homem? Pô. Se não for de apanhar, ela vai fazer uma pergunta. Tem. Já pegaram alguma coisa que a mulher que bate no homem? Sim. Acredito que já, tem, assim. Se tem que tratar dela, que você tá batendo muito nele, bate pouco. Não. Não, vou direcionar lá pra... Sim. A lei e os direitos são para todos, né? Inclusive a Lei Maria da Penha, ela também é para os homens, né? Tá. Não é muito divulgado, mas os homens também podem fazer o direito delas. É porque a procura deles, eu acho que, né, na verdade, para eles procurar, acho que fica mais difícil, né? Fica com vergonha. Mas existe a lei é para todos, como a nossa amiga falou. Mas é fácil identificar uma mulher que bate no homem. Primeiro ela tem que ser pequenininha. Já sabe que a mulher bate. Não sei se há um critério, uma regra assim tão... Pergunta pra ele que a mulher dele tem 1,5 m se ele não apanha todo dia. É mesmo? Conta seu direito pra gente, hein? Tão fácil de assimilar. De deixar? Ficar, filho, não tem jeito. Se deixar a mulher pequena é complicado. Deixa. Ainda mais militar. Não, também. É outra coisa. Militar, pequeno. Militar, pequeno. Se tiver uma melanina preta no corpo, aí, filho. A gente não pode falar essas coisas, não. Pode não, velho. Não só pode falar fora do ar. Tá sendo gravado, né? Isso aí. A gente manda cortar depois. Não corta. Mas, Aí, fala, vai você. Assim, depois que a mulher vai e faz todo esse processo e tem uma recorrência, como que funciona isso? Como é que é esse processo? Se ela passou todo o processo, separou ou melhorou, ou de repente ela volta pro agressor, ou o modo, não sei, o psicológico dela acaba atraindo outra pessoa que é dessa mesma maneira. Isso acontece? Ou é mais difícil acontecer? Já passaram? Essa é uma pergunta interessante que eu já ouvi. Tipo, que a mãe sofreu, a filha sofreu também. Eu não sei se é relacionado por viver isso na
né, na sua criação, na família, e acaba passando isso para os filhos, ou sei lá, se atrai mesmo. É a repetição, né? Exatamente. Isso eu já vi casos assim. E por que é isso? Qual seria uma explicação mais ou menos plausível, sei lá? Mais ou menos, não, sou psicólogo. A Não explicação sei, da pô, não sei psicologia. mas eu não sei se isso nesse é aspecto. explicado, se isso realmente acontece, é coincidência, eu não Tá sei. complicando a gente, né? A gente tá Não, começando não a complicar as coincidência, perguntas. É uma repetição que acontece muitas das vezes, até mesmo pela criação, pelo ambiente, né? Uhum. Que a pessoa passa, vê acontecendo, muitas das vezes repete, ou muitas das vezes ela não consegue ter uma família estruturada ou imaginar ou ter uma esperança de que vai ser feliz. É um caso também que eu já peguei, né? Uma demanda que veio. Porque no meu ambiente eu passei por isso, então também acho que eu não vou procurar. Não vou por esse lado, porque vai se repetir. Aí gera um medo, né? É uma insegurança, né? Isso. Quando a Alessandra estava falando aqui, eu estava lembrando do nosso cérebro, né? Tudo que nós aprendemos fica ali registrado na nossa memória. Então você vai fazendo aquilo automático. Ele já sabe o que fazer. Ele já vivenciou aquilo. Como fosse você acordar, escovar o dente. Você sabe que sua escova está em determinado lugar, a cor da sua escova. De olho fechado, às vezes você vai lá e pega, né? Sim. Isso é um exemplo bem simples para entender. Cérebro preguiçoso. Exato. Aí você já tá vendo o relacionamento tóxico que sua família tá levando e você já vai repetindo aquilo. Por mais que as pessoas venham falar, o fulano, ele é todo errado, o cicrano não presta, ele faz A, B, C, D, ele já fez isso com fulano, com B, você não, como se você não estivesse vendo, né? Seu cérebro não tá vendo aquilo, porque ele já tá acostumado com aquela rotina, com aquela voz, aquele tom de voz. Nessa casa todo mundo grita. Você vai gritar. Aí você não se percebe, mas se alguém que chega de fora vai perceber que você está gritando e que os outros estão gritando. Sim. Aí você precisa de uma ajuda, de uma escuta qualificada para alguém sinalizando. Isso não Aí tá legal. É gradual, você vai percebendo que você vai mexer com as coisas, às vezes, lá do passado, que você vai aos poucos identificando. Poxa, eu não tinha percebido que era assim, agora realmente está acontecendo a mesma coisa. E a decisão sempre é da mulher ou do paciente. E tem essa identificação que vocês têm, esse estado de ouvir e ter que dar tipo um passo para trás, né? Voltar lá, ir no passado para poder ver se esse trauma hoje, no presente, é relacionado a alguma coisa que a pessoa já viveu, já vivenciou, já viu, né? Presenciou. É sempre algo que está acontecendo hoje. É algo que passou que na infância. Aí depende da abordagem. Eu sigo a abordagem da psicanálise. Então, eu sempre vou olhar para o passado. Não é uma psicanálise de Freud lá em 1000, bolinha, não. É uma psicanálise atualizada para 2026. Entendi. Para nossa realidade atual. Muita coisa mudou. Porque a pessoa fala, psicanálise, mas aí vai olhar só para o passado. Não, mas o Também. Mas Não, o mas caminho se é for esse olhar primeiro para só identificar. passado, for usar Freud, vai querer usar droga até tudo, né? Não pode não. Não é? Lobotomia. Nós nunca vamos dizer o que você pode e o que não pode. Ah, entendi. Você vai ter a consciência, vai refletir. Por exemplo, tem paciente que sai de lá, fala assim, poxa, eu não gostei do que foi dito, mas mexeu e agora eu tô melhor. Até essa semana, o paciente falou comigo isso e falei assim, mas quando a gente vai ao médico, né, que a gente tem referido, o médico tem que mexer, né, pra poder... Mesmo que dou. É exatamente isso. Vai Não quer que doer, dou, falei pra comprar a gente Alexa. precisa mexer, precisa usar as ferramentas, como ela falou, a escuta qualificada, e depois o processo vai seguir, ele mesmo ou ela mesmo vai refletir e vai ter a consciência ali do que está fazendo. Foi isso que Às eu vezes é falei. preciso limpar essa ferida, né? E dói, né? Demais. Exatamente. Ferida de queimadura. Não vai tratar sem antes limpar, né? Tem que tirar aquela pele morta. Exatamente. Sim. É uma das mais doloridas, né? E depois tratar, mas tem que estar limpa antes. É isso aí. Se não quer ouvir o que tem pra falar, compra um Alexa, né? Compra um Alexa. A Alexa vai falar tudo que você quer vai Ou falar. conversa com o seu colega. É isso aí. Você vai... Vai te dar Só todo não venha apoio. reclamar que não teve Exato. resultado da conversa, né? Nem com o É isso Alexa, aí. nem com o colega. Também concordo. Assim, eu acho que esse processo para nem falar para pessoa, vou nem falar só para mulher, né? Mas a gente está focando mais hoje na parte da mulher. Para ela entender, dependendo do local, eu acho que minha opinião assim de fora, tem a ver com a cultura. Tem a ver com cultura, porque eu já vi em outros lugares. Eu passei um tempo na Grécia. Lá, as pessoas que eram do centro de Atenas eram de um jeito. As pessoas que eram de fora,
de Atenas, o comportamento era diferente. As pessoas que estavam no centro eram mais para frente, mais aceleradas, as mulheres eram muito mais aceleradas. E quando você ia para o que eles chamam lá de Horiô, né, lá para a cidade pequena, era tudo mais devagar, tudo mais complicado. O homem, o cara do campo, ele era mais bronco, né, era mais mas ao mesmo tempo lá que eu via essa parte do bronco, eu via eles prezando pela família, prezando por querer que a família esteja perto, querer dar o melhor. E essa violência aqui que a gente vê exposta, que não tem lá na cidade pequena, o que eu vejo, não vou nem falar que eu vejo, mas vocês acham que tem a ver com a rede social? Com acesso à rede social, a exposição que tem a rede social? Você acha que isso está influenciando, pode influenciar ou influenciou em algum sentido nisso? Que a mulher se expor mais e querer se achar na rede social e de repente daquilo dali causa mais insegurança nele ou na pessoa? Tem a ver isso? Você acha que a rede social tem a ver? Eu acho que não tem, porque assim, como foi falado hoje uma frase lá, o autista ele é e ele pode ficar onde ele quiser. A mulher, ela é e vai ser o que ela quiser. Então não é uma roupa que vai definir, né, o que vai acontecer com ela, o que a pessoa está imaginando em fazer. Ah, foi por causa da roupa, foi porque ela estava vestida assim, por causa da internet que ela usa. Né? Isso é um contexto muito aberto, porque eu acho que falando de cultura, eu acho que está em todo o mundo, né? Essa questão desse acesso de vulnerabilidade, dessa sofrência, né? Da violência. Então, está em questão de que muitas só não conseguem sinalizar ainda. Está nesse processo. Por isso que quando a gente fala que precisamos de mais, é para alcançar essas pessoas, né? Outras pessoas que não conseguiram ainda. Então, eu acho que não tem somente a ver com rede social. Fala, galera. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que está assistindo a gente, compartilhando o nosso, né? Nosso conteúdo. Exatamente, ativando o sininho, fazendo comentários, dando joinha, enfim. Vamos participar, pode chegar, pode fazer pedido, pode dar opinião, pode falar mal também dele, entendeu? Pedir dinheiro, só não sei se vai ter. É isso, chega junto e muito obrigado a todos que já estão compartilhando e estão dando aquela força pro canal, ok? Isso, deixa seu comentário que isso ajuda muita gente no YouTube a ter engajamento pra gente poder produzir mais vídeos pra vocês, mais conteúdos. Exatamente, pra cima. E segue, né? Ative o sininho, pediu, esqueci. Vai estar aqui o nome aqui, entendeu? @ no Instagram, a gente tá no Instagram, tá no TikTok, tá no YouTube, e é isso. Muito obrigado por tudo. Vamos?